Introdução. Políticas públicas é um tema frequente num certo discurso oficial, presente em vários países, na legislação, nos relatórios, nos planos de trabalho de arquivos públicos, etc. De certa forma, a incidência desse discurso, especialmente nos últimos 10 anos, promoveu a naturalização do tema, acirrado por uma escassez de reflexões mais profundas a respeito. Falamos sobre a necessidade de, falamos sobre a necessidade de políticas públicas arquivísticas procurando ensinar a respeito, mas encontramos este tema um pouco aprofundado na literatura arquivística, ou então tendemos a conhecê-lo associando a um conjunto de prescrições que colidem diretamente com a dinâmica do mundo político. Nessas circunstâncias, a política arquivística tende a ser muito mais que uma peça de retórica do que uma realidade a se plasmar a partir de princípios, ações, autores e concretos. Apesar disso, ainda que timidamente, o tema políticas públicas arquivísticas vem encontrado um espaço maior do como objeto de pesquisa na arquivologia. A política arquivística, recebida na sua complexidade e variedades em formas conceituadas, operacionalizada, está presente não apenas no cotidiano de nossas instituições de serviços arquivísticos, mas também, cada vez mais, no ensino da investigação dos nossos congressos. Certamente a instituição procuraram novos parâmetros para os seus norteadores políticos. Ele devolveu o dinheiro da mulher. Não escutou, não? Foi. Procurar novos parâmetros para os seus norteadores políticos em curso, voltando-se para o tema pela primeira vez. Quais possíveis razões para esse interesse cresce pelas políticas públicas de informação? No nosso caso, é pelas políticas públicas arquivísticas. De um lado, como sugere a Unesco desde os anos 80, o insucesso dos megasistemas nacionais de informações. De outra, comprovação que os sistemas de programação ou ações informacionais têm os melhores resultados quando procedidos de uma formulação de implementação de políticas informacionais. Nos anos 90, dois fenômenos talvez que tenham contribuído também para uma preocupação com as políticas públicas internacionais. Um deles foi a ampliação de novos modos de produção e conservação de uso da informação sobre a crescente utilização das tecnologias da informação e da comunicação. Mesmo em países do capitalismo periférico, com mais dificuldades com acesso à tecnologia da informação e comunicação, há um profundo impacto da organização e, é claro, a administração pública. Não por acaso, o tema dos documentos eletrônicos e do novo uso da informação arquivística do ambiente da web tem ocupado tanto a Agência Arquivística Internacional, um pouco aspecto que influi a ampliação do debate sobre as políticas públicas da informacionais, refere-se aos novos parâmetros de gestão política científica da informação mostraram-se necessários. Nesses novos alinhamentos, vem emergindo, entre outros exemplos, a partir da experiência recente do governo eletrônico, da gestão do conhecimento e gestão da inteligência de administrações públicas, além de pesquisas acadêmicas sobre o tema. E outro aspecto importante das novas abordagens de um tema das transformações que vem ocorrendo no Estado, especialmente na América Latina, a partir dos anos 90, vivenciando um modelo do neoliberalismo
norteador das políticas de diminuição do Estado, de novos métodos de gerenciamento, sempre eficientes na organização pública. Este modelo, caracterizado pela vinali- vi- vilana- vilanização do Estado e no endeusamento do mercado como regulador das ações sociais, comprometendo fortemente as políticas públicas em geral. Mas o recente constatamos que o conhecimento até pelos organismos internacionais, o modelo do neoliberal esgotou-se, o que era já antes consenso. Não, já não é o mais. O saldo informacional resultante pela priva, privatizações de funções eram considerados estratégicos da administração pública. Ampliou-se o débito histórico do Estado em relação à sociedade. E ainda na América Latina, reencontrou-se a democracia na discussão do direito à informação, favoreceu alguns debates renovadores sobre a função como recurso social, tal como as políticas arquivísticas que ganharam maior espaço de reflexão e concretização. Vale lembrar que em diversos outros aspectos da vida social constata-se recentemente uma maior preocupação com as políticas públicas. Essa tendência reflete a emergência de novos valores cultural política com a busca da transparência nas decisões das distinções entre o público e o privado. O território das políticas públicas. Na análise política pública é uma área de reconhecimento da matriz do anglo-saxônica, oriunda da ciência política do caráter multidisciplinar. Para Debach, trata-se de um conjunto de conhecimento proporcionado por diversas disciplinas das ciências humanas, utilizada para a busca de resolver e analisar problemas concretos da política pública. Segundo Del Apud-Neumir, fazer análise da política pública é descobrir os governos que fazem, por que e diferença isso faz. A descrição da explicação por causa da consequência da ação do governo. A análise política pública, conforme Vilnavansky, visa interpretar as causas e as consequências da ação do governo, em particular. A botar sua atenção no processo de formulação da política. As políticas públicas tendem a serem compreendidas como estado de ação, ou seja, estado de implantação do próprio governo. Trata-se de procedimentos autoridades que adotam para o poder legislativo da legitimidade governamental que afeta ou mais setores da sociedade. Uma perspectiva cognitiva entende a ação do Estado como um lugar de privilégio, no qual complexas sociedades modernas vão colaborar no problema crucial da sua relação do mundo através da sua construção, paradigmas ou referências, instrumentos daí que deveriam as políticas públicas teriam a ser compreendidas como estado de ação, ou seja, estado implantado de um projeto de governo. Trata-se de ações procedentes de autoridade adotada para um poder de política de legitimidade governamental que afetam ou mais os setores de sociedade. Muller, uma específica cognitiva intensa do Estado como um lugar de privilégio, no qual as complexas sociedades modernas que vão colocar o problema crucial da sua relação como o mundo através da construção, paradigmas ou referenciais. O instrumento daí deveriam favorecer a ação social, os espaços de sentido interior, das quais os grupos sociais vão interagir. Conforme a política é constituída de um conjunto de medidas concretas
que forma sua substância e anuncia claramente seus objetivos e metas. Normalmente implica uma série de decisões e decide existir um problema que se deve tentar resolver e decidir da melhor maneira de resolver. Isso é uma política pública que deve ser amplamente identificada quando tal comunicação à sociedade civil. Uma política pública é necessariamente um processo dinâmico sujeito a alterações diversas. A importância da sua validação ou distintos anteriores, de forma de favorecer inevitáveis modificações que sobre ao longo do tempo. Danínico aponta alguns elementos novos auxiliam a compreender a amplitude do conceito da política pública. A distinção entre a política e a decisão política é gerada por uma série de interações entre, entre as decisões mais ou menos conscientes de diversos autores sociais, não somente no tomador de decisões. A distinção política de administração é que a política envolve a intenção quanto para o comportamento, tanto para a ação como não ação, que pode determinar um impacto não esperados, que os propositores pode ser definido a expor a racionalização e que é um processo de estabelecer ao longo do tempo, que envolve relações e inter de organizações, o que é estabelecido no âmbito governamental, que envolve múltiplos autores, que é definida subjetivamente segundo as visões do conceito adotado. Da mesma forma, vale ressaltar que alguns pontos destacados por Muller na existência do conjunto de medidas concretas. A inserção da política pública num quadro geral da ação significa afirmar que nunca é uma ação isolada. Toda política pública possui sempre um público objetivo definidos e algumas políticas são mais explícitas ou latentes que tomam a forma de uma decisão. E por isso é o estudo político que deve deter-se também como exame das decisões e alguns das tomadas de decisões de algumas formas de decisões analisando as políticas públicas e formando no Brasil chamado de atenção preliminares aparentes da falta de decisão e não decisão. Porém, o ato do poder é diferente de uma decisão assim que se torna por falta do poder, por uma inércia ou inépcia. A análise da política tende a se dividir em três: formulação, implementação e avaliação. A formação do ciclo que se realimenta. Políticas públicas de informação. A leitura voltada para o estudo de informação, que dispõe como quadro conceitual mais disso sobre as políticas públicas de informação, normalmente essas da literatura que ignoram os aspectos históricos e metodológicos da análise das políticas públicas. Na noção da política da informação, tendo ser naturalizada a designar em diversas ações, processos e campos informacional, do arquivo por bibliotecas, internet, tecnologia de informação, governo eletrônico, sociedade de informação, sociedade científica e tecnológica, etc. Um conjunto de decisões governamentais no campo da informação que resulta necessariamente com a constituição da política pública e da informação, uma política de informação que é mais a soma de um determinado número de programas de trabalho do sistema de serviços.
É necessário que defina um universo geográfico, administrativo, econômico, temático, social e informacional que tem de ser contemplado com a política da informação. Da mesma forma, deve ser prevista em diversos autores do Estado e da sociedade envolvidos na elaboração, implementação e controle da avaliação dessas políticas. Políticas públicas é informação que são norteadas para um conjunto de valores públicos que atuam perenemente balizadores a sua formação e execução, que podem estar difundidas no âmbito de outras políticas públicas não implícitas. O Estado democrático é um princípio incompatível com as políticas públicas de saúde educacional. Políticas públicas da informação norteadoras do conjunto de valores de políticas que atuam com outros parâmetros banalizadores e a sua formação de execução que podem estar difusas no âmbito de outras políticas públicas, mas não implícito. O Estado democrático é, a princípio, incompatível com as políticas públicas da saúde, educação, habitação e informação, que são explícitas. Alguns elementos que tendem a estar presentes nas políticas públicas da informação. O alcance ao conceito de informação, identificar a política da informação, alcance ações da política da informação, estado de sociedade, estado de saúde, equilíbrio das atividades normativas das operações e da sua execução na relação da política da informação com as demais políticas públicas, ou seja, da sua transversalidade, política cultural, saúde, educação, transporte e por meio ambiente. Políticas públicas arquivísticas. De forma sintética, trata-se de políticas públicas arquivísticas, um conjunto de premissas e decisões produzidas pelos Estados, inseridas nas agendas governamentais de enorme interesse social, que contemplam diversos aspectos administrativos, legal, científico, cultural e tecnológico, relativos à produção, à preservação e informação. A arquivística é da natureza pública e privada. Políticas públicas arquivísticas podem ser setoriais em função de características de produção dos arquivos, tipologia, utilização, demarcação administrativa, que podem apresentar configuração nacional, regional ou local. Espera-se que em qualquer circunstância que apresentam são autos de transversalidade, ou seja, da intersecção de outras políticas públicas, tendo em vista que a importância da informação para a execução de cada uma delas, ou de outras palavras, da política pública na área de saúde, ciências e habitação, contam como fatores de influência os resultados, como resultados de impacto da política arquivística da ação de organizações governamentais naquelas áreas. Um aspecto muito frequente é confundir a legislação arquivística com, com a política arquivística. A legislação arquivística fornece elementos normatizadores e a política arquivística não é em si mesma uma política, mas muitas vezes uma legislação arquivística tende a ser considerada como marco zero de uma nova arquivística. É compreensível que a expectativa é que haja uma legislação adequada, concedida por ser um poderoso instrumento a favor da gestão de uso da preservação de arquivos. A viabilidade da legislação torna-se comprometida se não for simultaneamente o instrumento do objeto de política arquivística, como assinala. A existência de uma lei não garante a sua aplicação. A legislação pode ser confundida com ação concreta. As políticas arquivísticas com o quadro de políticas públicas da informação. A política pública arquivística constitui das dimensões políticas informacionais em função da realidade observada, e é possível detectar suas situações nas quais as políticas públicas arquivísticas são concebidas e implementadas normalmente sem muito sucesso,
ignorando-se jamais a política pública da informação existente. Da mesma forma, são as frequentes situações das quais as políticas públicas da informação, muitas vezes de nível nacional, desconhece por completa peculiaridades do universo arquivístico. Em alguns casos, por exemplo, a política arquivística é a política de governo eletrônico. São concebidas desde o desenvolvimento como pertencesse ao universo de paralelos e ambas o quê? Ambas iniciativas que podem estar ausentes das interfaces, inicialmente no campo arquivístico, normalmente a menos visível, mas aquele relacionado com as questões inerentes aos projetos do governo eletrônico, as dimensões técnica e política, as ações resultantes das decisões que constituem as políticas públicas arquivísticas revestem-se, na maioria dos casos, um caráter técnico-científico. No entanto, a política arquivística existe para responder aos problemas políticos no campo de arquivos. Isso pressupõe iniciativamente a necessidade de identificar e analisar esses problemas. Reconhecê-lo exige um conjunto de conhecimentos simultaneamente técnicos, científicos e políticos, e assim a demanda do plano de classificação de documentos para ampliar a qualidade da gestão do organismo governamental é um problema político. As decisões de produzir e implantar um plano de classificação de documentos também. Este, porém, é um recurso técnico-científico referido à teoria da arquivística, cuja qual a concepção pode se comprometer na aplicabilidade da técnica com graves consequências políticas. A dimensão política da técnica que encontra-se, portanto, é visceralmente associado desde a concepção da execução das suas diversas facetas. As frequentes associações entre as concepções políticas arquivísticas e o Sistema Nacional ou Local ou Regional dos Arquivos, fundação da história taveira reconhecida, por exemplo, de países como Chile, Paraguai e Uruguai, adotam um Sistema Nacional de Arquivos que articula-se normalmente na Política Arquivística Nacional. Sobre tal concepção, o sistema anterior da política é uma instância controlável pelo sistema. Num plano mais geral, a mesma perspectiva é assumida por Morioto e analisar as políticas de informação na América Latina e do Caribe, ou seja, na compreensão da teórica da operação política da informacional, que parece inevitavelmente associada para a justificativa para tal, uma concepção sistêmica. E nessas diversas iniciativas de serem fracasso, porque os sistemas arquivísticos são produto e não causa das políticas arquivísticas, a política arquivística tende, porém, a ser influenciada por um sistema arquivístico que tende a ser mais efetivamente que funciona o sistema nesse caso. O sistema nesse caso é um modelo de gerenciamento, entre outros, que pode ser formado por ferramentas, condições políticas arquivísticas, seja qual for a anatomia do sistema, da rede, dos programas de ação, com a sua concepção de operacionalização que decorre da política arquivística, levando todos os aspectos em conta, sobretudo tentando transcender a dicotomia entre as dimensões políticas científicas que políticos arquivísticas existem. Aqui, tira aqui o fone. Exigem esforços na sua formulação, implementação e avaliação. Alguns aspectos merecem a serem contemplados se quiséssemos se aproximar de uma resposta à questão. É imediato aspectos relevantes em relação ao estado da sociedade, no âmbito do qual são concebidas e executadas as políticas públicas. Quando essas políticas envolvem tema como conjunto do alcance social, parece evidentemente um conjunto de autores. O estado da sociedade é a tarefa ao menos complexa.
porém parecem favorecidas com a visibilidade do universo das questões envolvidas. É o caso da política pública da saúde e da educação, emprego, nos casos de política de informação, alcança os isentos, políticas que mostram-se visceralmente associadas dos aspectos tais como é, comprometimento do Estado com o adequado e outros sentidos da informação, pela administração pública, pela sociedade e as condições da sociedade civil, reconhecer as informações governamentais como precisam utilizadas para gerar as demandas a partir dessa utilização, verticalizando a concepção para o universo arquivístico para algum obstáculo que tende a serem frequentes. O grau do conhecimento da importância da informação, da arquivística e das instituições e serviços arquivísticos pelo Estado e a sociedade civil, e a capacidade política e técnico-científica das instituições arquivísticas públicas em identificarem e lograrem formular, executar, validar políticas públicas arquivísticas. Os limites das possibilidades públicas é, os limites da possibilidade de uma política pública arquivística, considerando aspectos evidentes das políticas públicas arquivísticas, pressupõem profundo conhecimento político, gerencial, técnico, científico para a parte dos seus formuladores. Trata-se do conhecimento que emerge do olhar multidisciplinar e a partir não apenas das arquivologias, mas também na análise política da pública, da ciência pública e da administração. Além disso, requer conhecimento extensivo da realidade sobre o qual o Estado e a figura das instituições arquivísticas que pretendem agir em relação aos arquivos. Nessa realidade, inclui-se as formas de produção, uso e conservação de arquivos públicos, privados, que inserem no raio do alcance da política que buscam, bem como os autores, o Estado e a sociedade, a serem tocados direta ou indiretamente por políticas. E por isso as instituições arquivísticas abertas à realidade social que envolvem e formam a condição fundamental para os intentos das políticas arquivísticas. Porém, um ponto de vista democrático de diversos setores bem está envolvido bem na formulação da implantação de variação de política pública arquivística, supõe de mecanismos legais institucionais forjadas e concretizadas de forma para garantir a representatividade dos agentes do Estado, da Secretaria Civil nesses processos. Prevê-se também nesse processo agentes públicos da área da ciência, como administração, educação e cultura, bem como poderes do executivo, legislativo, judiciário em distintos níveis de governo, e numa cultura de política que permeia valores com a participação social e transparência da representatividade social, que deverá ser assegurado nos quantitativamente em grau que impeça a hipertrofia a favor do Estado no processo político decisório dos agentes de diversos tipos de usuários dos arquivos, bem como os arquivos privados nas instituições de ensino e pesquisa que foram aparelho de estados e de organizações profissionais arquivísticas que devem ser assegurado para a participação entre o desenho político-judicial ideal da realização à distância de maiores ou menores que são identificados ao longo do tempo, a superação da retórica participativa de uma prática efetiva capaz de legitimizar a proposta política arquivística, que já é um território de ação política. Enfim, se é preciso avaliar a frequência ou alcance das políticas executadas, mostra-se também relevante a análise do processo de formulação política, procurando-se da correção de aspectos que possam comprometê-lo.
Instituições arquivísticas cujo modelo da organização ressalta a invisibilidade política social, não incompatível com as políticas públicas subarquivísticas. Isso não significa necessariamente que tais instituições gozem de excelentes condições para a infraestrutura tecnológica, legal, física e humana. No entanto, não é necess, não é necessário que o dispositivo melhor nesse sentido. Os arquivos públicos que tenham o mínimo norteadores políticos e científicos sobre as funções contemporâneas. A face do esforço de analisarmos a política pública arquivística de alguma pergunta fundamentada merecem ser respondidas. Existe uma política arquivística que não existe de tal. Não, se existe uma política que tal ocorre, é formulada e publicada para não ser executada, não for formulada, não for anunciada, mas formulada, existem também políticas arquivísticas que faz a administração pública federal, estadual, municipal, que temos como execução dessa política. Quais os fatores do Estado da sociedade civil envolvidos na formulação da execução da avaliação desta política? Quais são os autores do Estado da sociedade civil e são objetivos dessa arquivística? Quais são as consequências dessa política junto à administração pública da sociedade? Qual é a principal autoridade do Estado envolvida nessa política? Quais são as medidas concretas que expressam a política arquivística? Quais são os comunicados e seus objetivos do conjunto da sociedade? Quais as ações que potencialmente são relacionadas à política arquivística que não são objeto de decisões por parte da autoridade governamental? Quais os textos legais constituem referências para a política? Além desse aspecto legal, qual é o alcance da repercussão política, técnico-científica desses textos legais? Quais são os impactos esperados para resultados inesperados? Quais são os conceitos que norteiam a formulação de uma avaliação política arquivística? E como é a política arquivística expressa na transversalidade em relação às outras políticas do campo de informação de outros setores do Estado? Essas e outras perguntas, além de várias possibilidades de responder, sugerem o debate sobre as políticas públicas arquivísticas, ainda que merecem um valor de verticalização, ou seja, por uma parte das instituições arquivísticas do mundo acadêmico e autores de políticas privadas envolvidos na formulação da execução da avaliação de políticas que necessitam ampliar ainda mais o espaço político sobre o tema, que trata-se para uma demanda política científica exercida para o Estado da sociedade civil, para favorecer e ampliar coisas e experiências políticas públicas arquivísticas, que não se pode ser definitivamente que darmos luxos e não de contarmos com as políticas públicas arquivísticas geridas pelos políticos científicos da contemporaneidade, qual os arquivos se inserem e deveriam se inserir como recursos fundamental à construção social do conhecimento.